Olá, que bom ter você por aqui. Hoje, mais um episódio do nosso Talkcast Meus Voos. Lembra, tá lá no primeiro episódio, se você não viu, dá uma olhadinha aí, onde eu explico um pouquinho do objetivo dessas nossas conversas. Bom, eu vou contar para vocês como veio a ideia, bem rapidinho, lá no primeiro eu falei um pouquinho, mas eu falei que essa ideia de estar aqui hoje nesse Talkcast, fazendo essa entrevista com pessoas, conversando sobre histórias importantes, veio a partir, né, era uma ideia já antiga, mas se consolidou com uma conversa com uma pessoa muito especial, com uma história muito especial. Vou contar para vocês. Em setembro de 2023, eu estava num almoço. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu participo de um grupo muito especial de mulheres chamado Movimento Mais para Elas. Inclusive, um beijo para Lara e para todas as mulheres lindas que participam desse grupo. E nós estávamos reunidas nesse almoço numa quarta-feira, mês de setembro, quando de repente fomos surpreendidas com duas mulheres que entraram e começaram a nos distribuir flores. Assim, do nada, num almoço onde nós não imaginávamos que aquilo fosse acontecer e nós ficamos profundamente emocionadas. E ali começou uma conexão muito profunda e eu não fazia ideia da história que estava por trás daquelas flores. A mulher que estava por trás daquelas flores é essa aqui, nossa querida Sandra, que está aqui hoje, sendo a minha convidada, e eu quero muito contar essa história para vocês. Sandra, seja muito bem-vinda, agradeço muito por você estar aqui conversando com a gente sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre tudo que você passou e continua passando. Conta pra gente, para mim, para as pessoas que estão vendo a gente, o que estava por trás daquelas flores naquele mês de setembro de 2023? Que história é essa que vem por trás dessas flores? Obrigada, Grisele. Gratidão imensa por esse momento, por me dar essa oportunidade de estar nisso aqui. É uma história de vida, de família, de filhos e de amor, né? Muito amor. Apesar de toda dor, muito amor. No mês de setembro, minha filha, Juliana Rodrigues Carvalho, ela faleceu em 2018, através do suicídio. E aí eu sempre fui de fazer alguma coisa, no dia do aniversário dela, né? Então sempre fazia alguma coisa, eu ia numa creche. Nos últimos 2 anos eu estava indo no abrigo de idosos. Porque o lugar que eu estava morando não estava podendo ir nas crianças. E aí, quando eu vim para Goiânia, eu falei, agora eu não vou mais ir em abrigo, vou fazer alguma coisa diferente a mais. Eu resolvi levar uma mensagem para os jovens na porta das escolas. Eu vi uma moça que fazia já isso, distribuía flores, em Indaiatuba, em São Paulo, no estado de São Paulo, e eu falei, é isso que eu quero, levar flores para os jovens, e com isso uma mensagem, né? E aí eu contei minha história para ela, e ela se abriu na mesma hora para mim, e estendeu a mão para mim, e falou, nós vamos fazer o que você está pretendendo. E aí começamos a movimentar, e fizemos. No mês de setembro, foi o primeiro ano, foi 4 dias de ação, ela veio de Indaiatuba e nós fomos fazer essa ação. E distribuímos flores na porta da escola, levando essa mensagem, sua vida importa. E levamos em escolas particular e estadual. A minha filha, ela estava com 21 anos de idade quando ela suicidou. E filha única, eu tenho um filho, mais velho do que ela, 5 anos. A única menina. Uma única filha mulher. E aí, passei o luto, né? 2 anos, ela partiu em dezembro de 2018, e aí veio a pandemia, né?
ainda passei o luto dela 2 anos, 1 ano assim fechado, o primeiro ano ainda estava não, né, porque 2019 começou o Covid, então foi isso, 2 anos de luto. Segundo ano você estava ali reclusa. E aí foram 2 anos de luto assim, eu e Deus. Eu morava numa outra cidade, e aí com a pandemia as pessoas tiveram que se isolar, e aí eu mais fiquei isolada ainda. E através da minha fé, das minhas orações, eu consegui vencer. Fui vencendo aos poucos e sempre fazendo esse movimento no aniversário dela. Como o aniversário dela é 14 de outubro, eu falei, bom, vou fazer um pouquinho antes, mas também nada me impede depois de fazer no aniversário dela algo menor, mas não deixo de fazer. E aí comecei e resolvi fazer no mês de setembro junto, porque tinha tudo a ver o tema com o motivo, né? A história, amarelo, do Setembro Amarelo. E aí eu resolvi fazer essa ação no Setembro Amarelo. E ficou assim, Setembro Amarelo. 2 anos já, estamos indo para o 2º ano de Setembro Amarelo e vai consolidando, né? Aos poucos a gente vai levando essa mensagem às pessoas. Quando você teve essa ideia, né, de distribuir flores, o que passou pela sua cabeça? O que você espera entregar para as pessoas junto com essa flor? O que você espera causar nesses jovens que recebem essas flores? A reflexão da importância da vida, sempre. Que seja o problema que você estiver passando, a sua vida é importante para os seus pais, para a sua família, principalmente para ela, que nada vale a pena se entregar, né, totalmente por um momento, que tudo na vida passa. Então assim, quando chega alguma, como aconteceu recentemente, uma moça recebeu a flor da mão de outra moça, das nossas voluntárias, e ela voltou a perguntar por que da distribuição daquelas flores, né? A gente não faz nenhuma menção, a gente coloca as flores no cesto, temos a nossa camiseta, esse ano teve essa mensagem, né? Sua vida vale mais do que você imagina. Viva com amor. Viva com amor. Então aí essa mocinha voltou e perguntou: qual o motivo da ação de vocês? Aí a gente até fica assim meio falar para ela por causa do suicídio, né? A gente não quer causar aquele impacto, mas a intenção é essa, assim, de mostrar a importância mesmo da valorização da sua vida, da vida do ser humano. E aí eu fui e expliquei para ela dessa forma, que tudo, que por mais que você esteja se sentindo pressionada aos estudos, ou qual for o motivo, angústia, algum problema familiar, que tudo na vida passa, mas a sua vida, você nunca se esqueça que ela é extremamente importante para todo no contexto geral. As pessoas que vivem do seu lado, principalmente. Aí eu conto mais ou menos um pouquinho a história, não entro muito em detalhe para não chocar assim, mas acontece de voltar, eles perguntam, mas por que isso? E a gente foi muito bem recebida, né? Esse ano a gente recebeu, foi assim, uma alegria, né? Os jovens, quando via as flores, eles vinham, e a gente nem precisava ir até eles vinham e pegavam as flores, e achava linda as flores, lia lá a mensagem, porque a gente entrega a flor, um pequeno ramalhetezinho, ou seja, até uma rosa mesmo, mas com o cartãozinho com a mensagem. E essa mensagem é que eles param e refletam, né? E é isso. E como é impactante, né? Foi impactante para mim quando recebi, e eu tive a honra e a oportunidade de estar com você agora, nesse ano de 2024, em setembro de 2024, nessa campanha,
trabalhamos bastante, recebemos, né, a doação. Inclusive, eu achei importante a gente até agradecer, né, se você quiser falar aqui, né, da doação, né? O primeiro ano foi assim, como tudo a primeira vez é novidade, a gente não sabe por onde começar. Tentei descobrir mais doadores, né, no sentido voluntários para doar as flores, porque como que é feito esse trabalho das flores? A reaproveitamento das flores. Então, uma festa, um casamento, as pessoas jogam as flores fora no outro dia. E aí a gente vai lá no outro dia, com autorização deles, vamos lá no salão de festa, pegamos as flores, levamos, e ali a gente precisa de voluntários, né, para poder fazer isso aí. E aí a gente pega as melhores flores, as que estão em bom estado, claro, e aí a gente forma aquele montinho assim, forma os buquezinhos, amarra com a fitinha, põe a mensagem. E esse ano passado também foi, a primeira vez foi com ele, e esse ano foi com ele novamente, porque ele realmente, parece que ele abraçou também junto com a gente a causa. E aí o Alessandro Gemos, que é uma pessoa que a profissão dele é decoração, né, nessa parte, sim, decoração de festas, né, sim, casamentos, e aí ele se colocou à disposição para nos doar essas flores. Então, sempre que ele dá uma recepção, eu tento encaixar os dias que ele que tem alguma festa, com os dias que a gente quer fazer o nosso trabalho em alguma escola. Por enquanto, está sendo só na porta de escola. Uhum. Não, a gente chegou aí na porta de hospital também. Em 2023, né? E todas as 2 vezes recebemos muitas flores. E aí, esse ano a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente vai fazer. Essa questão de ter mais gente para a gente levar essa mensagem é muito importante do trabalho do voluntariado, né? E eu não canso de agradecer ao Alessandro, né? Agradeci muitas vezes durante o mês de setembro. Fui muitas vezes até o espaço de festa buscar flores, enchi o meu carro de flores muitas vezes. Nós trabalhamos muito nessas flores e tivemos aí a oportunidade de entregá-las a esses jovens. E é tão lindo, né, a reação das pessoas. Alguns voltam, alguns, né, eu tive algumas experiências assim, principalmente dos meninos que voltavam e pediam mais deixa eu levar um para minha mãe, ou deixa eu levar um para minha amiga. E os homens, os meninos, às vezes se assustavam, porque não é muito comum os homens receberem flores, e o quanto eles ficavam felizes também com isso. Então, esse ato de carinho, né? E mais do que a flor, essa mensagem que a Sandra colocou aqui, né, do quanto a nossa vida importa, a minha vida importa, a vida da Sandra importa, a sua vida que está aí assistindo a gente importa. Então, eu abracei essa causa junto com a Sandra, fazendo assim o que eu posso, não posso muito, porque a gente vai organizando ainda em meio ao trabalho, em meio à nossa correria diária, mas conseguimos aí uma ação belíssima e com certeza fizemos a diferença na vida de algumas pessoas ali naqueles dias, né? Foi muito gratificante. A gente tem aquela devolutiva, né? Esse ano nós resolvemos fazer o Instagram justamente para ficar registrado o trabalho. Então, e para poder ficar mais fácil de pedir ajuda, porque a gente vai ali e pede flores, às vezes as pessoas não entendem e falam, será que ela quer flor para isso mesmo? E aí, enfim. E aí passamos a registrar, colocar as fotos, os vídeos, e mostrando a alegria daquilo ali. As flores, elas vão embora. Acaba rápido, muito rápido. Haja flor, haja. Então, assim, é muito rápido. E nós escolhemos muito bem escolas grandes, né? E aí fizemos, foram 3 dias de ação e foi muito bem recebida, graças a Deus. Eu tenho uma posição assim, toda vez que nós vamos fazer a ação, eu procuro a escola, comunico a eles que nós vamos distribuir flores para os alunos deles, que ali vai outras
são mulheres, pode ir homens também, mas ainda não tivemos, né? Homens para ir conosco. Mas assim, vamos uniformizadas com a camiseta, para que a escola se sinta segura de quem são aquelas pessoas que estão abordando os seus alunos, né? E o que é que elas estão entregando para os seus alunos. Então a gente avisa com antecedência, e para que eles entendam o motivo daquela ação e ficar tranquilos, né? E isso demonstra a nossa seriedade com o trabalho, respeito com a escola, respeito com os alunos e respeito principalmente com as nossas voluntárias, né? Somos pessoas sérias, somos mães, irmãs, avós, tias, amigas de quem a grande maioria são pessoas que têm aquela empatia pela causa. E quem já passou por essa dor, eu sinto um pouco ainda de barreira para aquelas pessoas que passou pelo momento que eu passei e estar conosco. Não se abrem. Talvez ainda não estejam preparadas, né? É um processo lento, né? Primeiro eu tive outros processos, agora eu já estou mais em condição de poder fazer isso, é normal, né? Eu costumo dizer que, né, é descrito aí pela teoria, pela psicologia, que nós temos algumas fases do luto, e eu realmente acredito que é assim mesmo que acontece, mas eu adiciono mais uma fase que eu coloco, que é a fase da gratidão. E você chegou nessa fase, né? A gratidão, e quando eu falo gratidão, não é gratidão porque o outro morreu, não é gratidão porque sua filha não está aqui, não, é gratidão pela oportunidade de ter sido mãe dela, é a gratidão por ter convivido com ela o tempo que foi possível, é gratidão pela passagem dela por essa terra. Então, quando se chega nesse que eu considero o último nível, né, do luto, aí sim essa dor está curada, não que você não vá sentir falta da presença física dela, não que você não vá sentir saudade, isso vai ser eterno, né? Isso sempre vai acontecer. Mas você chegou nessa fase da gratidão, e aí você faz as coisas em honra e em homenagem àquele que não está mais aqui. É como se ela estivesse aqui fazendo isso. Então eu sempre imagino ela entregando aquelas flores, que ela amava flores. Então, assim, amava rosas vermelhas. Então, eu imagino isso, porque se ela estivesse aqui e ela soubesse de uma causa assim, na hora ela gostaria de participar. E é um momento de levar alegria, né? Estamos aqui comemorando, eu sei que é o aniversário dela, né, de vida. Então, como toda mãe que comemora um filho, com o filho, né, ou com a filha, o dia do seu nascimento com alegria, com o bolo, com a torta, com a festa, eu não tenho mais ela aqui para comemorar, mas eu posso, nada me impede de fazer isso em homenagem a ela, né? E eu tenho certeza que ela recebe e ainda pode estar recebendo cada vez mais. Ela viverá para sempre no coração das pessoas que a amam. E até eu que não a conheci, tenho certeza, faço isso em honra e em homenagem a ela, e não só por aqueles que estão recebendo, mas em homenagem a ela. É por conta dela que essa ação existe, por conta dela que você iniciou isso. Obrigada. Então é em honra e em homenagem a ela que a gente faz esse trabalho. Estamos indo. Obrigada, Sandra, por nos conceder, né, essa possibilidade. Mas quero conversar um pouquinho com você a respeito de aspectos assim, como a gente pode, você que passou por uma dor tão profunda, né, para mim é o auge da dor que uma pessoa pode passar. A morte de um filho já para mim, o alto grau de dor. E nessas condições, né, isso complica ainda mais. Essa dor, ela se multiplica muito, esse luto é muito mais difícil de ser elaborado. Enfim, são situações ali realmente muito particulares que pais, familiares, amigos de pessoas que, porventura, por qualquer que seja o motivo, tenham feito isso, sofrem por um bom tempo. E quando eu pensei em conversar com você,
era também para contar para as pessoas sobre a nossa ação. Inclusive vou colocar aí algumas fotos para vocês verem, né, do que a gente fez aí no mês de setembro, para que vocês acompanhem o Instagram do Setembro Amarelo também, para que estejam aí junto conosco nessa causa, mas também para, de repente, alertar os pais que não estão, né, percebendo que alguma coisa pode não estar tão bem dentro de casa, né? E aí eu queria que você contasse assim rapidamente, não contasse com detalhes, não, mas assim, se você pudesse dar um conselho para esses pais, dar uma orientação para os pais de jovens e de adolescentes, o que você diria a eles a partir da experiência que você teve? Olha, o processo não é fácil. A gente demora para entender um pouquinho, né? Aqueles momentos difíceis do outro, do filho, e eles não sabem se expressar direito. Eles não conseguem passar o que eles sentem, o que eles estão sentindo. Às vezes não se fecham de uma vez, mas tem crise de ansiedade, crise, né, de aceitação. Não sei nem te explicar direito bem, mas a gente precisa estar sempre muito bem acompanhada, assistida, porque os problemas não começam de uma hora para outra. E nesse momento é muito importante, principalmente quem está mais próximo, essa ajuda, e estender a mão para o filho sempre, abraçar um filho, acalmar um filho. A mãe precisa de todo o amor do mundo nesse momento, por mais que ela às vezes nem concorde com o que o filho está fazendo, ou a situação que ele está a forma como ele está se manifestando, né? Mas que acolha o filho, a dor do filho, acolha no sentido muita calma. As primeiras palavras são extremamente importantes, sempre, no momento de crise, e falar da melhor forma, amorosa, carinhosa, que você vai ajudar a resolver essa dor. Isso é extremamente importante. Eu estou aqui e vou te ajudar a resolver isso. Nós vamos juntos. Não é eu resolver, nós vamos juntos resolver te ajudar, dar um apoio. Então, é o primeiro momento, né? É o primeiro sinal que o filho dá. A mãe tem que tem que ver isso de uma forma com mais calma, recebê-lo bem. Os problemas do dia a dia são muito grandes, né? As pessoas estão agitadas por causa do trabalho e às vezes respondem sem pensar, né? De imediato, assim, falando com o filho, não dá muita atenção, mas é muito importante. Naquele momento, o primeiro momento, receber bem o filho. Não sei se eu sempre recebo, como eu sou uma das minhas especialidades é a adolescência, né? Eu sempre recebo pais que me trazem os filhos, e antes que esses filhos cheguem, eles entram em contato comigo e às vezes muito preocupados e falam: Griseli, eu não sei se é só uma preocupação minha exagerada, eu não sei se eu que estou enxergando pelo em ovo, mas eu estou preocupada com isso ou com aquilo. E eu sempre digo, é melhor nós pecarmos pelo excesso. Então, se acendeu a luzinha aí da preocupação, se a pulguinha está atrás da orelha, não hesite em buscar ajuda. A ajuda profissional, ela é essencial. É essencial que esses pais sejam orientados. Nós nunca sabemos o que vem pela frente, né? Nós só temos o dia de hoje, amanhã a gente não sabe o que vem pela frente. Então, eu sempre digo também que nós somos treinados para tudo no mundo, mas nós não somos treinados para ser pai, para ser mãe. Nós não temos curso para isso, não temos treinamento para isso. Então não é vergonha nenhuma
buscarmos orientação profissional, né? Eu sou orientadora de pais, trabalho treinando outros profissionais para serem orientadores de pais. Então é importantíssimo. Olha, Grisele, eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu nem preciso conhecer esse adolescente ou esse jovem, mas nessa conversa com esses pais, eu vou dando algumas orientações, eles vão me trazendo as situações que estão acontecendo e eu vou os orientando de como lidar com isso. Isso não significa que nós vamos eliminar os problemas da vida, porque desafios vão acontecer sempre, principalmente quando a gente fala de adolescência, início da vida adulta, ainda com muitos desafios, com início de muitas responsabilidades, com mudanças de ciclo. Tudo isso pode sim trazer muitas dificuldades, né? A gente sabe bem a angústia, a ansiedade, nós sabemos bem o quanto os casos de depressão têm aumentado e infelizmente os números de suicídio têm aumentado também de um modo drástico. Então a gente precisa sim olhar para situações que parecem corriqueiras do nosso dia a dia, da nossa família, com um olhar um pouco mais atento, né? Você foi muito certeira nesse seu conselho aos pais. Fiquem atentos aos filhos de vocês. Percebam qualquer mudança de comportamento, né? Aquele filho que começa a se isolar demais, um certo isolamento na adolescência é comum que ele queira ficar mais tempo no quarto dele, com a privacidade dele, no mundo dele. Eu costumo dizer que o quarto é a caverna do adolescente, né? É comum que ele queira estar nesse ambiente por mais tempo, mas fique atento se esse tempo não está excessivo, se ele não está deixando de socializar com as pessoas, se coisas que ele gostava de fazer agora já não tem mais o mesmo valor, se ele não está conseguindo enxergar as cores da vida, sabe? Se tudo está muito amargo, se tudo está muito cinza, se esse filho começou a ficar muito agressivo, porque um certo grau de agressividade também é comum da gente perceber na adolescência, até pelas mudanças hormonais, mas se essa agressividade está demais, tem algo que a gente precisa olhar, né? Não quer mais conviver com as pessoas, não quer mais ir para a escola, não quer tomar banho, não está se alimentando bem. Perceba, fique atento. Mas eu também costumo dizer que a gente só consegue ficar atento quando a gente está perto. Então é primordial que a gente esteja próximos dos nossos filhos. Cada vez mais, né, com essa loucura de dar uma vida melhor, de colocar os filhos em tantos cursos, de preparar esses filhos para a vida, para o mercado de trabalho, para a profissão, está se deixando de prepará-lo para a vida num sentido emocional. Então vamos olhar para aquilo que é primordial, porque se emocionalmente ele estiver bem, ele vai aprender línguas com facilidade, ele vai conseguir se portar numa entrevista de emprego, ele vai se qualificar a qualquer tempo, mas se ele não estiver bem emocionalmente, nada dessas outras ferramentas que você entregar a ele serão bem aproveitadas e terão valor. Então o nível de exigência também em cima dos nossos filhos também é algo que a gente precisa, né, claro, não vou dizer que eu não vou exigir nada desse filho, não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa sim mostrar para ele que a responsabilidade é necessária, ele precisa ter responsabilidades dentro de casa, com a vida dele, com as tarefas dele, mas muitas vezes essas responsabilidades acabam ficando excessivas, o peso fica muito grande, ou o contrário, não cobro nada, deixo ele muito largado, e esse largado é assim mesmo que ele se sente, ele sente abandonado, como se a vida dele não tivesse importância. Esse momento, né, do ensino médio, nós escolhemos escolas de ensino médio, né, é um momento muito peculiar, né, onde tem muitas incertezas, onde tem muita cobrança. Então é um momento também muito desafiador e que os pais precisam ficar muito atentos. Eu quero deixar aqui em aberto, caso você queira ainda completar com alguma coisa, algo que você acha importante que a gente ainda não falou, o espaço é seu, você hoje está aqui como minha convidada especial para falar para as pessoas, para a gente ter mais condições de inspirá-los para que eles vivam melhor, para que situações como essa que você passou possam, com fé em Deus, ser evitadas ao máximo possível, né? Para que as pessoas possam viver melhor. Então, fica à vontade para finalizar. Eu vejo assim, é muito importante a união da família nesse momento, quando tem um filho
com algum problema, porque você pode ter 10 filhos, cada um é de um jeito. E meu filho falava assim, mãe, você criou a Juliana do mesmo jeito que me criou. Então a gente cria igual, mas sempre tem um que é diferente, é mais sensível, o outro é mais responsável. Então assim, estejam sempre unidos, procuram o marido, o pai, a mãe, os irmãos, sempre compreenderem aquele ser humano mais sensível da família, que é o filho, o irmão, seja a posição que ele está ali. Pode ser até uma mãe, né? Sim, uma mãe, mas a gente escuta, casos, né? Muitos casos. Então, assim, o que eu achei muito bonito na nossa ação das flores, que uma mocinha veio pegar as flores, uma flor até mim, que falou assim, que ela queria levar uma flor para a mãe dela. E ali, na hora que ela falou isso, doeu tanto lá no meu coração, porque eu pensei assim, nossa, eu estou querendo pensar só nos jovens, mas tem tantos que passam por esse sofrimento, e às vezes ela estava ali naquele lugar de mãe da mãe, né? Querer dar um colo para a mãe, um carinho para a mãe, e era a forma como ela tinha de dizer para a mãe, mãe, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Então, assim, a união nesse momento é muito importante, porque a família é o que a gente tem de mais sagrado e mais importante da vida. Muitas vezes os estudos, você quer forçar o seu filho, agora você tem que ir para a escola, mas o que é melhor? Você cuidar da cabeça do seu filho agora e mais tarde, depois, não ter mais jeito. Você chorar por ele. É verdade. Né? E outro ponto que eu quero finalizar aqui colocando é o quanto, de modo geral, as pessoas têm dificuldade de demonstrar o seu amor. Né? O quanto as pessoas vão levar, todo mundo sabe, eu sei que eu amo a minha família sabe que eu amo cada um deles, mas como que eu estou demonstrando, né? E essas frases, né, a frase de 2023, a frase de 2024, elas são muito simples e muito impactantes ao mesmo tempo, né? É uma forma de demonstrar para o outro, você é importante, não só para você é importante para mim. Você é importante na minha vida, o quanto isso pode mudar a vida das pessoas, né? Então, mostrar, se você está assistindo a gente hoje, respire fundo aí e perceba a quem você precisa demonstrar o seu amor, com palavras, com gestos, a quem você precisa agradecer por ter a oportunidade de conviver, assim como a Sandra hoje pode agradecer por ter tido a oportunidade de conviver com a filha dela, você tem a oportunidade de conviver com pessoas que estão aí do seu lado, vivos e respirando. E quantas vezes nós deixamos passar momentos como esse, né? E não mostramos para essas pessoas o quanto elas são importantes. Isso pode mudar a vida de alguém que está ao seu lado. A Juliana deu alguns sinais de que ela não estava bem, mas outras pessoas não dão esses sinais. E quando se percebe, já não tem muito mais o que fazer. Então, às vezes, um gesto de carinho que você faz, você não faz ideia o que aquela pessoa está passando e como aquele gesto de carinho pode mudar o mundo dela, a vida dela, a história dela. Então, sejamos mais empáticos, né? Tenhamos mais esse amor que todos nós temos no nosso coração, mas que a gente tenha mais disponibilidade de mostrar para as pessoas que elas nos são muito importantes. E eu quero finalizar esse episódio de hoje dizendo para você, você é muito importante. A sua vida importa muito. Tem uma frase que eu uso muito nos meus renascimentos, que é inclusive uma técnica que é espetacular para pessoas que passam por dificuldades emocionais sérias, que é: a sua vida é muito valiosa. Você é muito precioso. Você não está aqui por acaso. Então, respire isso, tome posse disso e demonstre isso para aqueles que você ama também. Muito obrigada por nos acompanhar. Sandra, muitíssimo obrigada por aceitar essa conversa, né, de falar de um tema que eu sei que não é uma coisa simples. Você é um exemplo para mim, você é um exemplo de força, de
de resiliência, de coragem, e com certeza a sua história vai inspirar muita gente. Então, se você precisa de ajuda, busque, faça o que precisa ser feito. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, gratidão imensa por tudo.